Estimados irmãos espíritas e não espíritas, feliz daquele que conhece e estuda a palavra do Senhor. Mais feliz ainda é aquele que a pratica diariamente. Faremos hoje uma reflexão sobre a virtude como instrumento da perfeição nossa de cada dia. Recordemos que quando Jesus disse: "Sede perfeitos, qual o nosso Pai Celestial", conforme está anotado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Evidentemente que Jesus não falava de uma perfeição absoluta, sem dúvida, pois que isso é algo incompatível com a condição humana. Mas Jesus falava de uma perfeição relativa, considerando que todos nós, sem exceção, somos seres perfectíveis, ou seja, passíveis de perfeição, passíveis de aperfeiçoamento. E a importância desse assunto, perfeição, é confirmada quando em nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17 vai tratar desse tema. Capítulo 17, cujo título é Sede Perfeitos. E esse tema, Sede Perfeitos, lá no capítulo 17, ele se desdobra em 4 subtemas e nas instruções dos Espíritos. Instruções essas que são em número de 5. E os 4 subtemas são caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas e parábola da semente. Mas a importância do tema não para por aí, somente no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela também está presente no capítulo 13, melhor dizendo 12, capítulo 12, de O Livro dos Espíritos, sob o título Perfeição Moral. Perfeição moral. Algo extremamente importante. Nós até conhecemos a perfeição material, mas a perfeição moral ainda temos um razoável débito com ela. 2 grandes figuras, uma da história universal, a outra da história brasileira, têm 2 pensamentos muito interessantes sobre a questão da virtude. A primeira é a figura de Aristóteles, o grande pensador grego, que em determinado momento disse: quanto à virtude, não basta conhecê-la, devemos tentar também possuí-la e colocá-la em prática. Então são 2 propostas distintas no pensamento de Aristóteles. Primeiro é tentar possuí-la, assimilá-la, introjetá-la, fazê-la pertencer a nós mesmos. E depois é colocar em prática. O segundo pensamento é do grande Rui Barbosa, uma figura de projeção na história brasileira e que tem um pensamento, uma frase absolutamente fantástica. Ele diz: de tanto ver triunfar as nulidades,
de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Essa não é uma crítica apenas sociológica, ela é uma crítica política também. Mas é uma crítica que serve para todos nós, que muitas vezes queremos desistir porque achamos que o mundo não tem jeito, que as coisas não têm jeito. E não é assim que acontece. Nós estaremos abrindo mão de um direito inalienável, que é o de resistir. Resistir é preciso, sempre. As coisas podem estar todas erradas. O importante é que eu, você, não estejamos errados. Façamos as coisas certas. E por mais que os outros estejam fazendo, que a gente não desanime da virtude. Isso é extremamente importante. Nós não podemos desanimar da virtude. Mas fugindo à tentação da definição de virtude obtida lá nos dicionários da língua portuguesa, eu quero concordar com o confrade espírita mineiro lá da cidade de Patrocínio, o Simão Pedro de Lima, que diz-nos que virtude é a disposição firme e constante para a prática do bem. Olha que interessante. O Simão coloca duas questões essenciais no seu conceito. A disposição ser firme e ser constante. Ou seja, ser firme no sentido de não deixar acontecer aquilo que o Rui Barbosa falou no pensamento dele, que é o desânimo. Por mais que tudo esteja errado, vamos continuar certos. E a segunda observação do conceito do Simão é que essa disposição tem que ser constante. Eu não posso ter disposição segunda, quarta e sexta. Eu não posso ser uma pessoa do bem terça, quinta e sábado. Permanentemente. Com um objetivo único, a prática do bem. A prática do bem é o retrato do homem de bem. Isso por si só já é um grande desafio. Estar sempre disposto e firme para praticar o bem não é fácil. Mormente quando as seduções da vida material nos convocam a uma vidinha sem problemas. Mas ao homem não basta apenas a virtude no singular. Eu penso que são necessárias virtudes no plural, as quais eu costumo denominar de virtudes crísticas, aquelas ensinadas e praticadas por Jesus em sua passagem terrena. Nós precisamos observar que o Evangelho de Jesus é 100% de cunho moral, em que as virtudes que são ensinadas vêm para desalojar os vícios que ainda insistem em ficar no homem. Nós bem sabemos que a natureza humana é dotada de forças habituais enraizadas, cristalizadas, consolidadas, muitas vezes adquiridas pela repetição constante dos atos correspondentes. Essas forças, naturalmente, são chamadas de hábitos. Você tem o hábito de escovar os dentes após as refeições. Como começou isso? Uma força dentro de você dizendo que precisava higienizar os seus dentes para não comprometer a saúde bucal.
E você fez a primeira vez, fez a segunda, fez a terceira, fez a quarta, foi aperfeiçoando o método de escovação. E aquilo que era uma ação razoavelmente esporádica tornou-se uma ação habitual. Você criou o hábito. E esse exemplo se aplica a todos os hábitos que nós construímos na vida. Então, hábito é a ação que se repete com frequência e regularidade. E aí a gente volta lá ao conceito do querido Simão Pedro, quando ele diz que a disposição é firme e constante. É uma palavra que vem do latim habitus, terminando com o S, que significa condição, aparência, significa também vestimento, significa comportamento. Isso tudo são significados de hábitos no latim. E o verbete hábitos em latim é o particípio passado de habere, também do latim, que significa ter, segurar, possuir. Então é algo que se possui, é algo que se adquire, que se conquista e se consolida. Os hábitos podem ser bons ou maus. Hábito bom chama-se virtude. Hábito mau chama-se vício. Por essa razão é que o capítulo 12 de O Livro dos Espíritos inicia com a apreciação dos espíritos superiores que colaboraram com Kardec sobre as virtudes e os vícios. Lá na questão 893 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou qual a mais meritória de todas as virtudes. E os espíritos superiores responderam: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Então, o verbete toda e todas significa dizer que não há regime de exceção. Todas. Dizem ainda os espíritos: há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto, ou seja, sem segundas intenções. Aquela história que muitas vezes se faz alguma coisa já pensando na recompensa, pensando em levar vantagem de alguma forma. E os espíritos disseram: a mais meritória das virtudes é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Se os espíritos tivessem dito que a mais meritória é que se assenta na caridade, estava de bom tamanho. Mas eles fizeram questão de qualificar essa caridade de mais desinteressada, exatamente para que nós não tenhamos a tentação de fazer A pensando em receber B. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. É um princípio evangélico de Jesus. Então a resposta dos espíritos indica para nós que não há virtude mais meritória que a outra. Toda virtude é importante, se exercida com sabedoria e dignidade, claro. Sem dúvida que é preciso ter sabedoria e dignidade no exercício da virtude. Mas tem algo que chama a nossa atenção nessa resposta dos espíritos. É a chamada resistência voluntária aos arrastamentos do mal. Resistência voluntária aos arrastamentos do mal. O mal nos arrasta? Sim, claro.
E por que é que o mal nos arrasta? Porque a gente negocia com a tentação. Negociou, perdeu. Apareceu a tentação, Pai, afasta de mim esse cálice. Fuja, corra, desapareça da frente dela. Porque se tentar negociar, perde. Sem dúvida que as seduções da vida são capazes de nos colocar em situações desvantajosas em relação ao nosso progresso espiritual, exatamente porque a gente tenta negociar com a tentação. Eu me recordo que quando eu tinha 23 anos, que já faz muito tempo, eu conheci um padre católico na cidade de Anuri, no estado do Amazonas, quando eu era oficial de marinha e fazia uma viagem para aquela região para atendimento às populações ribeirinhas. Padre Paulo, um padre italiano, jovem. E depois que nós terminarmos o expediente lá na ilha, atendendo a população indígena, ele morava com essa comunidade indígena, sentávamos a conversar e certa vez eu perguntei para ele, Padre Paulo, o que é pecado? E a resposta dele foi fantástica. É a negociação mal sucedida com a tentação. Olha que interessante. Pecado, erro, imperfeição, equívoco, é a negociação mal sucedida com a tentação. Por isso que eu estou dizendo, se nós tentarmos negociar com a tentação, a gente vai perder. Invariavelmente o ser humano perde. Porque as seduções da vida são muito fortes. Nós não devemos fazer o mal por medo de alguma coisa. Não. Nós não devemos fazer o mal porque nós sabemos que é errado. Porque nós temos consciência disso. Consciência plena e absoluta. Não é com medo da sanção que eu vou deixar de praticar o erro. Eu não vou andar pelo acostamento, não é porque eu tenha medo da multa, é porque eu tenho consciência que é errado andar pelo acostamento. Porque todas as vezes que eu deixar de fazer algo com medo da reprimenda, da represália, eu ainda não tenho consciência de que aquilo que eu quero fazer é errado. Recordemos que Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio e a mente induz a conduta também daquilo que o coração está cheio. E nisso conta o sentimento de cada um. Aquele desejo interno que todos nós temos e que deve estar vocacionado para o bem. Mas os colaboradores espirituais, nessa resposta, também destacam que o ponto elevado da virtude está no sacrifício do interesse pessoal em favor do próximo. Ou seja, abandonar de vez o egoísmo. O próximo é a razão da existência de cada um de nós. Imagine-se sozinho numa ilha, sem ninguém com você. Os primeiros dias seriam maravilhosos, você estaria a descobrir as belezas da ilha. Mas depois de uma semana, você ia ficar profundamente angustiado. Não ter com quem falar, não ter com quem dividir ideias, é um tédio. A solidão é entediante. Por vezes é necessária, mas ela é entediante. Eu creio até que por essa razão que o grande poetinha camarada Vinícius de Moraes disse que é impossível ser feliz sozinho. Porque a nossa felicidade, a realização da nossa felicidade está no outro, no próximo. Aliás, toda ação do bem para e a favor do próximo, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Depois, o próximo se beneficia.
E, aliás, Deus, com seu poderoso scanner, faz a leitura disso ainda no nosso coração. Quando temos aquele sentimento interno vocacionado para o bem. E os espíritos superiores, na resposta a Kardec, disseram que a mais meritória das virtudes é a caridade. Então, se a prática da virtude é o caminho da perfeição, precisamos lembrar que aquela afirmativa de Jesus, sede perfeitos, qual o nosso Pai Celestial, tem fundamento. Tem fundamento. Mas aí, para construir melhor essa reflexão, eu fui até a obra mediúnica de Emmanuel e Chico Xavier, obra intitulada Hora Certa. Olha que título maravilhoso para um livro, Hora Certa. E lá no capítulo 6, que se intitula Assunto de Perfeição, eu recolhi então os ensinamentos absolutamente maravilhosos do benfeitor Emmanuel. Porque Emmanuel está refletindo aquela afirmação de Jesus, sede perfeito, qual o nosso Pai Celestial. O mote da reflexão de Emmanuel é exatamente esse. E ele começa dizendo, essa afirmativa de Jesus, evidentemente correta diante da vida, nos impele a reconhecer que o Divino Mestre nos endereça convite à perfeição, mas não estabelece data certa para o evento sublime. O evento sublime é ser perfeito como o nosso Pai Celestial. Claro que a gente sabe que Jesus estava falando da perfeição relativa. Mas um dia, como diz a música da Valda Cedícias, querida amiga Valda Cedícias, um dia todos nós seremos anjos. Como Jesus. Depois de 40 milhões de anos, chegou a Assembleia dos Espíritos Puros. Um processo permanente de aperfeiçoamento. Aperfeiçoar significa desenvolver perfeição. Então Jesus nos convida para isso. A proposta dele na frase é um convite. E aí o Emmanuel então começa a refletir. Ele diz, necessitamos, no entanto, observar que nós outros, inteligências em evolução, estamos na Terra na condição de espíritos encarnados ou ainda vinculados ao planeta, na posição de espíritos desencarnados, caminhando entre o nascer e o renascer a fim de alcançarmos o celeste objetivo. Então ele coloca as duas condições que o espírito pode ter em relação à Terra. Ou ele está encarnado, está vivendo no planeta, ou ele está desencarnado, está no plano espiritual, na psicosfera espiritual do planeta. E qualquer que seja a posição que ele esteja, ele está no processo de evolução. De evolução. E a depender do esforço de cada um, esse processo poderá ser mais rápido ou poderá ser mais lento. Mas a verdade é que todo espírito deve buscar a grande luz. Todo espírito tem que fazer esse esforço. Uns farão mais, outros farão menos. Mas a nossa destinação final é a perfeição. Não absoluta, mas relativa até o limite de que a perfeição absoluta é de Deus. O Emmanuel diz, matriculados no orbe terrestre através dos séculos, nele dispomos da escola precisa ao nosso burilamento. Olha que interessante. Então ele coloca a Terra como uma escola e diz que todos nós estamos matriculados nesta escola. E que esta escola só tem um objetivo: ajudar-nos
no aperfeiçoamento, que ele aqui chama de burilamento. Talvez ele use a expressão burilamento porque o buril desgasta. Quando se burila uma pedra com uma substância abrasiva qualquer, quando se passa uma lixa numa madeira, nós estamos a burilar, estamos a aperfeiçoar, tirar as imperfeições. E talvez nesse sentido o Emmanuel tenha falado a palavra burilamento. E ele diz mais, para isso, ou seja, para essa matrícula na escola, enquanto espaço de aperfeiçoamento, de burilamento, a divina providência, mobilizando os vários canais de manifestação, nos oferece o material de que carecemos para edificarmos a construção de nós mesmos no encalço das finalidades supremas. Muito oportuna essa observação do Emmanuel. Vários canais de manifestação, várias oportunidades de melhoramento, de aperfeiçoamento. E recebendo todo o material necessário para construirmos o melhor dentro de nós mesmos, cuja finalidade é a paz e a felicidade, o chamado objetivo supremo, ou finalidade suprema, como diz o Emmanuel. E aí o Emmanuel, a partir daí, ele vai fazer uma coisa muito interessante. Ele vai mostrar o papel da situação adversa na nossa vida como fator de burilamento, como fator de aperfeiçoamento, como um fator que nos ajuda a desenvolver a virtude da perfeição. Ele diz assim: é assim que o fracasso nos sugere recapitulação e recomeço. Fracassei, errei, caí, levanta e começa de novo. Recomeça. Recapitula onde foi o erro. De que forma a estratégia foi equivocada. É assim que o sofrimento nos incita ao exercício da paciência, algo que falta muito ainda a nós todos. A dor e o sofrimento são bênçãos que Deus envia aos seus eleitos, está lá no nosso Evangelho. Agora, o sofrimento precisa ser exercitado através da paciência. É bom sofrer? Claro que não. É necessário sofrer? Claro que sim. Mas sofre-se porque não se compreende o valor pedagógico da dor. É assim que a enfermidade no corpo nos induz à disciplina. Quando adoecemos, significa dizer que comprometemos a nossa homeostase. Infringimos a lei do equilíbrio orgânico. E por quê? Porque seguramente ficamos indisciplinados em muitas coisas. No ato de alimentar, de beber, de descansar, fizemos alguma coisa errada. E vem a resposta, através da enfermidade. Aliás, a enfermidade é um sinal de alerta de que tem algo que não está correto. É assim que o tumulto nos compele à serenidade, diz o Emmanuel. E a injúria e outras modalidades da ofensa nos inclina à tolerância e ao perdão. Então, nas situações difíceis, tumultuosas, a serenidade se impõe como uma grande necessidade. É preciso estar sereno para poder tomar a melhor decisão. Nós temos tumultos externos, que temos que agir com serenidade, mas também temos os nossos tumultos internos. Os nossos conflitos interiores que precisam ser administrados serenamente.
E ele fala também que a injúria e outras modalidades de ofensa nos inclina à tolerância e ao perdão. Sem dúvida. Mas muitas vezes nós reagimos de forma precipitada, grosseira, deseducada, quando deveríamos fazer um esforço de tolerar e perdoar. E o Emmanuel prossegue dizendo: é assim que a ignorância nos pede o apoio do esclarecimento. Ignorância no sentido de ignorar, de desconhecer. Então, se eu desconheço, eu preciso me esclarecer para entender. Eu preciso ter acesso ao conhecimento para poder entender melhor. É assim que as expressões de ódio, com escalas pela cólera e pelo ressentimento, nos conduzem ao amor que o próprio Cristo nos legou. Então, quando as pessoas estão muito bravas, chegando mesmo a odiar uma circunstância ou uma pessoa, na realidade nós precisamos refletir que, se queremos ser perfeitos, precisamos perdoar, compreender. Ele diz mais: é assim que a inveja é um desafio à nossa capacidade de autossuperação. Ora, o que é a inveja? É eu não ter ou não conseguir aquilo que os outros têm ou conseguiram. Eu me sentir diminuído em relação ao outro pelas conquistas que o outro teve. Quantas histórias nós conhecemos sobre este assunto, especialmente nos ambientes de trabalho. Ora, se alguém conseguiu algo, eu também posso conseguir. Mas eu tenho que entrar no processo de autossuperação das minhas dificuldades, das minhas limitações. E não ficar invejando o sucesso e a vitória dos outros. Tudo é possível para aquele que tem vontade de conquistar. Claro, dentro de princípios éticos e morais. Diz ainda o Emmanuel: é assim que a violência nos revela o imperativo da compaixão, com as providências justas para que se lhe extingam as demonstrações de crueldade. Então, diante dos atos violentos, diante da violência do mundo, por exemplo, agora da guerra da Ucrânia, coisa absurda, mas ainda assim, a virtude que deve dominar o nosso coração é a da compaixão, não apenas pelos que estão sendo massacrados na guerra, mas também pelos que estão massacrando, que são tão filhos de Deus quanto os massacrados. Não adianta ficar criticando quem está invadindo e ter pena de quem foi invadido. É preciso ter pena também e compaixão e misericórdia dos que estão invadindo, dos que estão cometendo erro, porque estão, inclusive, adquirindo débitos espirituais muito sérios. O Emmanuel prossegue dizendo: é assim que a indiferença nos acena ao entusiasmo que nos cabe encontrar o nosso próprio lugar no campo das boas obras. Se tem algo que incomoda muito qualquer ser humano, é a indiferença que ele recebe de alguém. Todos nós queremos ser notados, distinguidos. Mas quando nós percebermos que há qualquer tipo de indiferença em direção a nós devemos fortalecer-nos internamente, intimamente, para trabalhar mais no campo do bem, na seara do bem.
e trabalhar com entusiasmo, com alegria. Mesmo que tudo esteja conspirando, mesmo que tudo esteja indo ao contrário, nós não podemos diminuir o nosso esforço e a nossa alegria, o nosso entusiasmo. Diz o Emmanuel, é assim que a inércia nos chama às vantagens do trabalho. O trabalho é algo absolutamente extraordinário. Única forma que nós temos de demonstrar a que viemos na Terra. Se nós não fizermos algo, ninguém vai saber que nós existimos. Aliás, Jesus disse, o meu Pai trabalha ainda e eu trabalho também. Trabalhar numa perspectiva de alegria, de construção, de transformação, de melhoria. Mesmo a sua atividade profissional, ela é um instrumento importantíssimo, por exemplo, de evangelização. Porque quando nós trabalhamos pensando nas virtudes crísticas, nós estamos ensinando a todos que estão em nosso redor como as coisas devem ser feitas com essas chamadas virtudes crísticas. E o trabalho é libertador, é transformador, o trabalho melhora a nossa autoestima. Agora, não temos que trabalhar exclusivamente pela sobrevivência ou para ser reconhecido pelos outros. O Emmanuel diz ainda, é assim que a própria malícia leciona discernimento, obrigando-nos a aprender seleção e reflexão. Nós temos que estar atentos à malícia dos outros. As serpentes sempre estarão prontas para dar o bote. A malícia dos outros é necessária? Sim. Porque senão a gente não vai aprender a discernir o certo e o errado. E quando a gente tem esse discernimento, nosso processo reflexivo é infinitamente melhor. Não significa que eu tenho que reagir de forma abrupta, grosseira, quando eu perceber qualquer malícia vindo na minha direção da parte de alguém. Nem achar que tudo que os outros fazem em relação a mim é malicioso. E o Emmanuel diz, nem sempre aceitamos com facilidade as lições que nos são enviadas pela sabedoria da vida, por Deus. Tantas vezes, porém, recusaremos os ensinamentos da escola em que nos encontramos, quando voltaremos a faceá-los, encontrá-los novamente. Agora ou no futuro, amanhã ou depois de amanhã. Olha que interessante. Nossa dificuldade em aceitar as lições da vida, especialmente os reveses da vida. E todos eles trazem uma lição a ser aprendida, uma virtude a ser conquistada. E se a gente, porventura, fugir do encontro com este revés, olhar pelo canto do olho, olhar de través, como se diz na Marinha, fatalmente essa situação vai voltar numa outra circunstância, num outro momento, e nós vamos ter que enfrentá-lo. E o Emmanuel diz, e enquanto se nos perdure a repetência, ou seja, a gente se matricula, não aprende a lição, tem que repetir novamente aquele ano perdido. Vive a existência, desencarna, volta ao plano espiritual, recebe nova oportunidade, reencarna, matriculado de novo na escola, para aprender. E a gente aprende através de quê? Das provas. Qual é o papel da prova? Saber se nós aprendemos a lição. E nessa condição de aprendizes, a gente vai estar sempre, diz o Emmanuel, reclamando paz.
E ele finaliza dizendo: sem dúvida, usufruiremos a paz pela qual suspiramos, mas, em princípio, necessitamos observar que a paz alcançará, primeiramente, aqueles que souberem doá-la em benefício dos outros, sabendo passar sem ela. Que coisa linda esta finalização do Emmanuel. Eu lembrei da música do Nando Cordel: a paz do mundo começa em mim. Se tenho paz, com certeza sou feliz. Mas o Emmanuel está recomendando aqui que essa paz que nós queremos, a gente deve primeiro doar para os outros. Claro, a gente constrói ela internamente e doa. E nos momentos que não houver paz, que a gente passe com dignidade esse momento, sabendo que poderemos reconquistá-la. Aliás, nós vamos reconquistar quando fazemos o bem ao próximo, porque a lei é de causa e efeito. Não tem como ser diferente, senão não haveria justiça divina. A perfeição nossa de cada dia é construída a cada segundo da nossa existência. E ao somatório de todas essas experiências da existência, que vai permitir que na próxima etapa a gente esteja mais depurado daquelas imperfeições com as quais nós chegamos nesta última existência. Agradecendo o carinho da atenção de todos, as boas vibrações emanadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.